e estabilidade garantida. Agende agora mesmo sua instalação. Jogue online sem travamentos e assista vídeos e séries em alta qualidade. Venha para Conect Internet e sinta a diferença. Conect Internet. Tanguá, Silva Jardim, Saquarema, Araruama, Magé, Guapimirim, Maricá, Itaboraí, sintonizados em 1340 AM. Rádio Jornal Leste Fluminense, a sua rádio, a sua rádio, a sua voz. ZYJ 490, Rádio Jornal 1340, ao seu lado em todos os momentos. Atenção para o top de 5 segundos. Está entrando no ar, programa Flávio Azevedo. Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região e a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Muito boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo, boa tarde, meus amigos, ligados na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Grande abraço para você, seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. É um prazer grande ter você aqui conosco, você sempre acompanhando aí a nossa programação. Sejam sempre muito bem-vindos. Hoje, dia 19 de julho de 2023, quarta-feira, vamos, como eu havia prometido ontem, conversar aqui sobre educação no nosso programa de hoje. Vamos apresentar para você que está sempre aí ligado na nossa programação. Mais uma vez, porque esse assunto já foi pauta aqui na conversa que nós tivemos com a minha queridíssima amiga Ilmara Quintanilha, quando ela esteve por aqui. Vamos conversar sobre o Núcleo para o Acolhimento Socioeducacional. É um projeto, né? A abreviação dele é NASE. Ligado lá à Prefeitura, à Secretaria de Educação de Tanguá. E hoje nós vamos conversar aqui, a Ilmara é a coordenadora do programa, e hoje nós temos aqui a moçada, que são os operadores do programa, né? Eu tenho aqui a Adriana Borges, que é psicóloga e integra o programa NASE, e a minha amiga Raquel Bassi, que é assistente social, e o NASE ele é formado por um conjunto de psicólogas, um conjunto de assistentes sociais que assistem, atendem, conversam, dialogam com profissionais de educação da rede municipal de Tanguá e com alunos da rede municipal também. A grande jogada do negócio que eu me encantei com a proposta é que você também conversa com os profissionais de educação. E os profissionais de educação que estão assim extremamente sobrecarregados nos últimos de 20 anos para cá. Ficou muito pesado carregar esse negócio chamado educação, né? Primeiro que se colocou muita atribuição nas costas da escola e dos professores, dos profissionais de educação de maneira geral. Desde a tia que toma conta do portão, passando pela merendeira, pelo cara que vai ao chão, pelo inspetor de alunos que tem que falar sossega menino, até a gestora da escola, os professores, todos que estão envolvidos nessa cadeia produtiva da educação, estão, na minha concepção, muito sobrecarregados. E quando eu ouvi que esse programa
desenvolvido pela Prefeitura de Tanguá, através da Secretaria de Educação, ele ampara também o profissional de educação. Achei assim muito bacana, né? Um negócio muito legal, porque até então tudo que se fazia era pensando no bem-estar do aluno, e o aluno, e o aluno, e o aluno. Sim, concordo que essa galera realmente é uma clientela que precisa ser atendida, né? Por uma equipe multidisciplinar. Mas quando eu vejo que o profissional de educação, que também está sobrecarregado, também está extenuado, também está cansado, é atendido por esse projeto, eu achei assim uma coisa diferente e muito interessante. Então nós vamos conversar sobre esses assuntos aqui no nosso programa hoje, e você que está aí ligado na nossa programação, seja bem-vindo, muito obrigado aí pelo carinho da sua companhia sempre. Raquel, você vai falar aí no 04, que é esse que está aqui na sua frente. Adriana, você vai falar no 03, que é essezinho aqui, deixa eu olhar se o botão está ligado. Está. E fiquem tranquilos quanto à questão do som, que eu mexo aqui nos volumes, né? Vamos lá, Raquel, eu começo com você. Seu boa tarde, é um prazer recebê-la aqui. Seja bem-vindo. Raquel é assistente social. É esta aqui que está mais próxima de mim, né? Tem aqui a loira e a morena. Estou me sentindo até o jacaré do Tchan aqui nesse negócio. Tem a loira e a morena aqui comigo, né? A loira é a Raquel, a morena é a Adriana. Raquel, bem-vinda. Seja muito bem-vinda aqui no nosso programa. Boa tarde, obrigada. Obrigada pelo convite. É um prazer estar conversando, estar explicando, falando sobre o nosso trabalho no NASE. E fazer parte desse grupo também tem sido muito, muito produtivo, tem um aprendizado enorme. E hoje a gente vai estar, né, tirando algumas dúvidas. Dissecando um pouquinho mais o que é, sim, né? Sim. E falando da especificidade de cada uma dentro do programa também. Sim. Adriana, prazer ter você aqui conosco. Seu boa tarde aí para a moçada que está nos prestigiando, ligada na nossa programação. Fala aí, segura ele aí para você, segura ele aí com você. É o seu companheiro até o final do programa agora. Bem-vinda. Então, boa tarde. Foi ótimo, né? Um prazer estar aqui com Coloque vocês. Ele mais pertinho de você. Isso. Nossa, mas... Vai lá. Então, boa tarde. Foi um prazer estar aqui, né? Obrigada pelo convite. E é isso. Vamos estar aqui hoje falando um pouquinho do nosso trabalho lá no NASE, que é o Núcleo de Acolhimento Socioeducacional, né? Uhum. E é isso. Vai contar a nossa história aí de como está sendo essa jornada dentro das escolas. Eu gosto sempre de pedir que cada um conte um pouquinho a sua história, né? Como você é psicóloga, eu queria que você contasse, até porque você já me contou isso, né? Já vi você contando em algumas outras oportunidades. Por que a Adriana vira psicóloga? Como é que é isso? E já eu pergunto por que você virou assistente social. Conta pra gente, Adriana. Então, eu venho num caminho que eu acho que é de muitos, né? Que a gente vem tentando se conhecer e se descobrir, né, nesse tempo que a gente está aqui, né? Nesse nosso processo de vida. E aí eu levo um tempo para descobrir, fiz inúmeros cursos técnicos daqui e dali, o último foi corretora de imóveis. E aí trabalhei por 10 anos dentro de uma imobiliária, e onde as pessoas também me perguntavam se o corretor, né, ele acaba sendo um mediador. Você tem que estar ali entre o proprietário e o inquilino, ou entre uma compra, né, e uma venda de um imóvel, então você está sempre mediando. E tem que defender as duas partes. E aí, muitas das vezes, eu era perguntada se eu era psicóloga. Porque eu acabei aprendendo ali a mediar, né? E mais pra frente, eu tenho um filho adolescente, que esse sim me obrigou mesmo a olhar. Tem um olhar assim, diferenciado para psicologia, porque aí quem entra quase em depressão fui eu, né? Mas, e aí, nesse momento bem, assim, que eu achei, não estava achando saída mais, né? Que eu criei meu filho, não vou dizer sozinha, que eu tive a ajuda dos meus pais, e ele teve o pai dele, mas não muito presente, mas teve uma determinada idade, né? Como todo bom adolescente, com 14 anos, ele resolveu morar com o pai dele. E eu já pressentia que isso não ia ser bom. E realmente não foi. E foi um momento, assim, que eu me vi muito angustiada. E já nunca tinha tido ansiedade, depressão, essas coisas eu nunca tive.
Mas nesse momento eu me senti entrando em depressão. E aí a minha fuga, né, como sempre, eu tô com a fuga sempre pra parte de arte ou de estudar. Por isso que eu tenho esse monte de cursos aí, de técnicos que eu fui fazendo. E aí eu falei assim, não, vou estudar então, vou estudar psicologia. Porque já que todo mundo fica perguntando se eu sou psicóloga, eu vou estudar e eu quero entender, eu quero me entender. E de repente poder ajudar meu filho também com isso. E foi quando eu entrei pra faculdade, aos 42 anos. E pra mim a faculdade foi assim, eu sempre falava que era um dia de cada vez. E assim, no primeiro dia que eu entro na faculdade, eu sou perguntada se daria tempo de eu me formar e trabalhar na área. Porque já tinha 42 anos, né? 5 anos de faculdade, 2 de pós, paraná. E eu falei assim, não, olha, eu não tô preocupada com isso. Aqui vai ser um dia de cada vez. E tô aqui. E eu acho que Deus, para me presentear, né, para eu ter tempo de atender todos os pacientes que eu não atendi, né, se eu tivesse feito a faculdade antes, eu acabo indo parar dentro de uma escola num processo seletivo que eu fiz achando que era para saúde mental. Inclusive, a nossa primeira reunião foi no CAPS e só depois eu fui saber que era para educação. E esse foi o presente que eu ganhei. Por ser psicóloga e tá dando para tirar todos os atrasos, tá? Não, pois é, isso que eu ia perguntar. E aí, como é que foi? Tem toda a sua história pessoal envolvendo a escolha pela psicologia. E como é que tem sido agora quando o negócio ficou a Vera de verdade? Se identificou? Como é que tem sido essa experiência de ser profissional da área? Então, Flávio, de cara, eu levei um choque. Vou ser bem realista aqui falando disso. Eu levei um choque porque mexeu muito com a minha fase na escola, né? Porque assim que eu cheguei, que eu falei assim, nossa, educação, não é isso. E aquilo já me fez tremer na base. E aí eu lembro a nossa coordenadora nas nossas reuniões, né, que a gente entrou em agosto do ano passado, ainda não tinha um afazer específico dentro da escola e ela só falava assim pra gente, a gente vai usar esses meses pra gente entender o espaço, se fazer pertencente, vocês conhecerem o chão da escola. E eu lembro que isso me deixava muito intrigada e eu falava assim, nossa, como assim conhecer o chão da escola? Eu conheço o chão da escola, eu estudei, né? Como eu não conheço? E eu pensava isso, e aí um dia até eu conversei isso com ela, né? Que eu falei pra ela assim, Ilmara, eu ficava muito intrigada, pensando, né? Como assim não conhecer o chão da escola? E pra mais uma vez aí, eu chego lá e realmente era um chão que eu não conhecia. E a sensação que eu tive era que como se eu estivesse nos bastidores de uma máquina, de uma engrenagem. E ali sim eu via como tudo acontecia e era preparado para receber aqueles alunos, né? Eu tive naquele lugar de ser recebida como aluna, né? E aí eu vejo o quanto que é difícil para um professor lidar com 30, 35, às vezes até 40 alunos numa sala de aula. Dentro desse número imenso de alunos, você tem uma diversidade muito grande de casos, de vulnerabilidade, de tudo que vocês possam imaginar. E aí, fora desse espaço, né, o professor ele tem, né, que preparar a aula, lidar com toda a outra parte da escola. Enfim, caiu eu lá de paraquedas. E aí eu acabo tendo que me reencontrar, né? E eu me vi, assim, no primeiro aluno que eu tive que atender. Não, na verdade, não atender, né? Pediram que a gente não atende. O psicólogo, ele não faz atendimento dentro da escola. O psicólogo, ele trabalha na parte, assim, de orientação com esses professores. A gente faz, sim, um acolhimento desses alunos em dados momentos, mas é um trabalho mais seria em grupo e na identificação e observação desse aluno no que, tipo assim, esse aluno está com uma dificuldade no aprendizado. Por quê? Às vezes a gente pensa só porque ele não aprendeu porque a aula não está sendo boa. Não, às vezes tem muita questão aí emocional, tem a questão aí da parte social, por isso a Raquel está aqui, né? E que tudo isso vai envolver no aprendizado de um aluno. Assim como a gente às vezes não está bem para ir trabalhar e dá tudo errado no nosso trabalho, assim também são com eles dentro da escola.
E aí, no primeiro aluno que eles pediram para eu observar e entender essa questão de por que ele não aprendia, por que era tão difícil, por que ele era agressivo dentro da sala de aula. E aí eu chego lá e eu falo assim, nossa... E o aluno que não sabia ler, que não sabia escrever, mas não era bem assim, ele até sabia ler sim, ele sabia escrever sim, ele tinha as dificuldades dele. E aí eu vejo assim que era um típico TDAH, né? E aí a criança, quando ele não é entendido na dificuldade dele, às vezes a forma dele se defender acaba sendo de forma agressiva, de forma irritada, já sem paciência. Enfim, e eu me deparei com aquilo ali. Eu falei assim, nossa, eu levei um choque. Pra você ter uma ideia, eu fui visitar a minha escola, lá em Papucaia. A que você estudou quando eu era criança. É mesmo, cara. Eu estudei lá até, na minha época, era até a 4ª série. E Sim. aí, quando eu vim para Tanguá, estudei no Francisco Leal. Aí, repeti a 5ª série, né? Porque eu saio de uma escola que, tipo assim, atravessa todo um pasto. Aquela típica escola rural, né? Rural, exatamente. 2 salinhas, uma cozinha, é assim, que como é que diz? O refeitório era uma mesa de alvenaria na parede, né? Enfim. E aí eu fui visitar a escola, assim, e eu lembro que no dia que eu fui conversar com a diretora e a professora desse aluno, eu cheguei em casa, mas eu chorei muito. A sorte é que a gente é psicólogo, né? E a gente tem que ter acompanhamento psicológico enquanto estamos atendendo. E ainda a gente faz supervisão de caso também. Uhum. E era o que me salva, né? Porque tem dias que eu vou te dizer, é muito difícil na escola. Flávia, a gente pega, assim, casos que é triste, sabe? Mas a gente tem que estar forte, porque se você tem a intenção de ajudar essa pessoa, você tem que estar forte. E aí as supervisões e o acompanhamento psicológico, isso faz toda a diferença. Perfeito. Bom, eu quero mandar aqui um abraço para minha prima Clarice, que está lá em Tanguá nos acompanhando. Um beijo para você, Clarice. Um beijo grande aqui para a minha queridíssima amiga Adilcilene, professora Lene, que é da rede lá de Tanguá, nos prestigiando aqui. Ela diz aqui, gente, que maravilha, 2 profissionais show, ações que vão além do simplesmente fazer. Parabéns, psicóloga Adriana e assistente social Raquel. Vocês são 1000, e colocou aqui um coraçãozinho. E aí eu vou fazer logo aqui aquela reclamação, professora Lene, porque somos 3 aqui, você mandou um coração só, eu como sou o dono do programa, eu vou pegar esse coração para mim, você trate de mandar mais 2 aí, um para cada uma, por favor, né? E ainda quero agradecer inclusive a presença da Maria Eduarda, que está aqui, atrás das câmeras aqui, veio na segurança da Raquel, né? Ela que está cuidando aqui de colocar água no copo pra gente aqui, fazer as fotos, está na nossa assessoria de imprensa aqui. Um beijo para Maria Eduarda, que está aqui conosco, acompanhando em loco o programa. Já tinha vindo a um estúdio de rádio, Duda? Não? Mesma coisa da casa da gente, viu? Tem até Wi-Fi. Vamos lá, Raquel. Vamos conhecer um pouquinho agora da história da Raquel, que é professora na sua primeira formação, é isso, né, Raquel, que você estava falando aqui? Mas envereda aí por esse caminho do serviço social. Conta um pouquinho da sua história, por que professora inicialmente, né? E por que depois serviço social. Bom, professora porque foi muita obediência ao meu pai, né? Meu pai sempre sonhou que ia ter uma filha professora. Orientava, falava, filha, faz formação de professores. Eu queria fazer mecânica, né? E meu pai não É mesmo, é? queria. E ele falava assim, como, Raquel? Como você vai fazer mecânica? Por quê? Vai ficar com a mão suja? Mas peraí, mas o seu pai era mecânico também? Tinha alguém meu da pai família, era mecânico, assim? eletricista de elevador. Eu queria fazer mecânica e ele falava assim, não, filha, não faz. Aí ele me mostrava as mãos dele sujas de graxa. Ele falava assim, você quer ficar com a mão assim? E eu naquela coisa, né, eu falava assim, não tem problema não, pai, sai. Aí ele, não, filha, faz formação de professores. Não tinha nem as unhas de acrejal naquele tempo, não, né? Não tinha. E assim, eu era muito obediente ao meu pai. E eu fiz a formação de professores. E terminei, né, e já terminei em dezembro, já comecei a trabalhar em fevereiro.
e sou professora no município, passei no concurso de 2001. E foi a partir das experiências, né, da sala de aula, né, que despertaram essa vontade de fazer o serviço social, vendo as questões sociais muito evidentes, né, na sala. E fiz a faculdade, fiz serviço social na UF e fui me interessando pelas políticas educacionais, o que o serviço social contribuía, né? O que campo de trabalho era esse que o serviço social deveria estar inserido. E durante o meu período né, que eu estive na faculdade, esse era o meu assunto preferido, né? As minhas matérias, que eu buscava eram muito voltadas também para dentro da educação, e fui me apaixonando por esse tema, né, do serviço social na educação, e segui, né, o caminho e tive a oportunidade de fazer o processo seletivo para o NASE e para fazer praticar, né, evidenciar todos os estudos, tudo que foi adquirido no período de faculdade, colocar em prática com as ações interventivas pelo NASE. E como é que é esse estar do outro lado do balcão, que até então você era professora, tinha aquele olhar específico acadêmico-pedagógico para a escola, né? E agora, depois desse banho de Karl Marx que você recebe lá na faculdade, nos 4 primeiros períodos de serviço social, é basicamente uma catequese que você faz em cima dos assuntos pensados por Karl Marx. E aí você chega com esse novo olhar, né? E, gente, pelo amor de Deus, tá? Isso aqui não é crítica a Karl Marx, ao marxismo, nada disso. Aliás, tem um monte de coisa boa que o Marx escreve, pensa, e que nós deveríamos olhar de maneira mais equilibrada para os pensamentos dele. Inclusive quando ele diz que a religião é o ópio do povo, que não foi ele que disse, foi Engels, que escreveu alguns escritos junto com ele lá, né? E esses dias, né, e me permita da sua resposta, eu lembro que uma vez eu conversando com um grupo de pessoas religiosas, elas ficaram escandalizadas quando eu trouxe uma fala do Marx, né, para um meio que era religioso. Eu falei, cara, preste atenção, por que você não gosta do Marx? E a pessoa disse assim, pô, mas esse cara disse que a religião é o ópio do povo. Eu falei, mas ele escreveu isso numa época que a religião queimava os outros. Aí eles pararam para pensar assim, já viu alguma igreja aí botando alguém lá na fogueira, né? Em nome de Deus? Fogueiras simbólicas até existem, mas assim, fogueira mesmo, igual fazia-se na Idade Média. Então era dessa religião que o Marx estava falando. Hoje é outro cenário, né, etc. E tal. Então a religião que o Marx conheceu foi essa, cara. E as pessoas pararam para... Flávio, bom, pensando por esse aspecto, você tem razão. Então, a gente faz muito juízo de valor, por vezes, dos escritos de Marx sem conhecer. E o serviço social é muito embasado, né, com boa parte do meu curso também de comunicação social e outras coisas mais, em cima dos pensamentos e lógicas que surgem ali no iluminismo, com uma série de pensadores e tal. Mas vamos lá. Depois desse banho de serviço social, como que a professora passou a enxergar a educação, o ambiente de trabalho agora? Isso, foi assim, um choque de realidade. Eu tive a oportunidade de fazer meu estágio dentro da Secretaria de Educação, né, de Tanguá. Eu lembro que a primeira visita domiciliar que eu fiz acompanhada da minha supervisora foi na casa de uma criança que tinha sido minha aluna. E eu fiquei muito impactada com a realidade social daquela criança e muito impactada, assim, o que eu contribuí para aquela criança, né? E eu pensei, gente, eu fiz uma avaliação descritiva daquela criança e quais foram os meus critérios e fiquei muito pensativa sobre isso e isso, assim, mudou muito o meu olhar enquanto eu estive em sala de aula sobre os alunos, sobre a realidade social deles e empática também, né? Porque o professor, Raquel, é uma espécie de padre, psicólogo, pastor, cabeleireiro, professor, pai, mãe, mestre capoeira, amigo, confidente, até de tudo um pouco. Sim. E mesmo diante desse papel que acaba o professor desenvolvendo no cuidado com o aluno,
você ainda encontrou novidade quando foi olhar Sim. com o olhar da assistente social. Sim, é muito diferente. Você pensa na responsabilidade que você tem na vida daquela criança, porque eu dava aula de educação infantil, então assim, eles têm você como referência. Né? As crianças, elas estão numa idade de formação e que você tem que ter um comprometimento, você tem que ter um olhar diferenciado. E a minha experiência, né, o que eu estava aprendendo no serviço social naquele período, ajudaram muito. Fizeram toda a diferença. E tanto o serviço, enquanto eu estava em formação, quanto depois de eu formado, quanto que a minha formação de professora contribuiu para o meu trabalho no serviço social. Eu digo que quem passa pela educação infantil, né, você sai, mas a educação infantil nunca sai de você. Né? Então o seu olhar, ele é diferente. Tudo que eu aprendi, né, hoje, assim, em termos de não vou dizer tudo, né, mas assim, a grande parte do que eu aprendi de escrita, de olhar, de desenvolvimento, eu aprendi na educação infantil com a minha, na época era minha coordenadora, Carla da Luz. Eu tenho um carinho enorme de falar sobre isso, né, e isso eu levo para a minha vida toda, né, essa experiência da educação para o serviço social e do serviço social para minha prática também pedagógica. Eu adoro quando esses nomes são citados, né? E Carla da Luz é uma pessoa assim que a gente entende como uma das referências importantes na área da educação em nossa região. Não só em Tanguá, mas assim, para a nossa região. Nós temos alguns profissionais que eles são emblemáticos para a nossa região, porque o cara acaba trabalhando em Tanguá, em Rio Bonito, em Itaboraí, etc. Ele vai disseminando, vai se tornando referências, como disse aqui a Raquel. E eu gosto muito quando os nomes são citados, que eu boto aqui no caderninho para convidar aqui para entrevistar, entendeu? Então, muito obrigado por você ter dado essa sugestão de pauta involuntária. Então, Carla, alguém avise aí a Carla da Luz que ela será convidada para vir aqui bater um papo conosco. Então, assim, gente, já concluiu, Raquel, o seu pensamento? Então, diante de tudo que disse aqui a Adriana e de tudo que disse a Raquel, dá para nós entendermos o porquê da criação do NASE, desse programa importante de atendimento a alunos e profissionais de educação, né? E por que trazer esse olhar do psicólogo e do assistente social nesse conjunto de ações multidisciplinares, né? Através dessa ferramenta que é o NASE, né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho especificamente agora sobre o NASE, né? Com a figura do psicólogo, com a figura da escola, com a figura da família, que eu entendo que também é chamada para essa conversa, logicamente. E eu queria que vocês comentassem assim, como que é atender um colega de trabalho, né, que é o professor, que também por vezes precisa desse apoio, né, e como que é atender o aluno especificamente, né, e como que eu quero dizer em termos de resultados futuros após a ação do que vocês fazem como psicólogo, como assistente social, essa ação do programa, recebendo esses dois personagens, o profissional de educação e o aluno, né? Começa com você, Raquel. Isso. A leitura que você faz da ação do NASE, então, desses personagens. Então, muitas das vezes a gente faz ações em conjunto, né? Com a psicologia, e muitas das vezes a gente faz ações individuais, porque nem todos os dias eu estou com a Adriana ou com as outras psicólogas do núcleo. Muitas vezes a gente faz ações individuais, maioria das vezes. Mas a gente, quando vai fazer a visita à escola, a gente começa assim, existem as demandas que são encaminhadas pela equipe diretiva, que são referentes a alunos, a família, a profissionais, e tem aquelas demandas que são subjetivas, são demandas que a gente observa no ambiente escolar, aquelas que elas não são demandas evidentes, né, que estão por detrás de daquela situação aparente. Então a gente tem esses dois focos, a gente acolhendo essas demandas, a gente procura
realizar um planejamento para fazer ações interventivas em cima daquelas demandas. Eu trabalho, né, trabalho no município desde 2001, então eu conheço muitas pessoas. Na minha profissão do serviço social, eu não atendo diretamente os profissionais. Eu atendo, eu acolho a demanda, eu faço as intervenções necessárias. E o maior foco são as famílias dos alunos, né? Porque você vai... O que aparenta na escola, o que se apresenta de comportamento na escola, aquilo dali são ações, são, né, coisas que surgiram antes, que veio lá do seio da família, né? Então o serviço social, ele vai tratar muito assim da questão familiar. Então o serviço social acolhe a demanda da equipe diretiva, a gente pensa, elabora uma ação específica para a gente atuar em cima daquela situação. Quando a demanda vem de profissionais, de professores ou algum outro profissional dentro da escola, a gente age também da mesma forma. A gente pensa em ações onde a gente não vai lidar diretamente com aquele profissional, porque a gente entende que essa questão ela é administrativa e se restringe assim ao equipe diretiva. O diretor precisa tratar daquilo diretamente com aquele profissional. Mas a gente não vai agir, não vai deixar de agir em cima daquela demanda. A gente vai pensar em uma ação coletiva para tratar daquele assunto, né? Mas diretamente com a pessoa, o serviço social, ele não faz essa abordagem. Sim. Diferente da psicologia que pode fazer esse tipo de acolhimento. A psicologia tem mais esse olho no olho, né? Exatamente. O serviço social, ele tem, quando, por exemplo, vou fazer uma entrevista social com a mãe, vou ter uma conversa com a mãe de um aluno. Aí é uma coisa bem direta, né? Eu vou fazer um levantamento das questões, buscar saber qual é a rede de apoio que aquela família tem, quais as condições, fazer uma avaliação socioeconômica, ver quais são os equipamentos da rede que atende aquela família. Podemos dizer que é uma grande anamnese, né? Sim, exatamente. Uma anamnese aprofundada, né? Exatamente. Da vida dessa... Aí é direta. Mas em termos de equipe, por isso que a gente sempre assim, pensa muito na demanda que a gente recebe e quais são as ações que a gente vai realizar em cima para aquelas demandas, para a gente não passar por cima de um trabalho que é da diretora, o que é da orientadora, o que é da coordenadora pedagógica. Perfeito. Adriana, o seu olhar para o serviço, para o NASE, né? A forma como ele conduz, como é que é isso, né? Esse conjunto de profissionais, essa equipe multidisciplinar que oferece tanto a profissionais de educação quanto a alunos. Como é que você vê? E chega um pouquinho mais para cá para a moçada ver você ali direitinho. Vai, então, pode falar. Lá o nosso núcleo ele é composto por 4 psicólogas, 2 assistentes sociais e a nossa coordenadora que é pedagoga, né? E como que é a nossa visão, né? A psicologia, a gente chega no colégio, como a Raquel disse, geralmente tem as demandas que a escola já traz pra gente. É um aluno que está em crise de ansiedade ou que está em depressão ou com suspeita de depressão, enfim, geralmente a gente conversa com esse aluno. No primeiro momento a gente conversa e se realmente a gente identifica que existe, a gente encaminha para a rede, tá? Para esse aluno ser tratado, como eu te falei, a gente não atende ele dentro da escola, a gente faz o primeiro acolhimento dele ali e a gente, identificando o que é necessário, a gente encaminha para a rede, né? Para o tratamento desse aluno. E aí a gente fala muito sempre do aluno, né, na escola, mas o nosso trabalho não está ali só voltado para o aluno. A gente vai desde a equipe diretiva até a pessoa lá que abre o portão, a merendeira, e geralmente a gente conversa com essas pessoas também. Usando um termo do jornalismo, tem uma escalada de
de entrevistas, de conversas, de ouve aqui, opinião de um e de outro, até você fechar ali o estudo do caso, né? Sim, a gente vai até fechar o estudo de caso. E aí é interessante a gente trazer aqui também que no nosso núcleo, né, a gente tem os encontros quinzenais, onde reúne toda a equipe e ali a gente discute casos, a gente discute as ações, a gente traz assim, essa escola que tá tendo muito casos de bullying, e é onde a gente traça as ações, e às vezes em conjunto, às vezes uma psicóloga junto com a outra, ou junto com a assistente social, para a gente estar abordando num grupo maior, né? Que imagina, tem escola ali que chega a quase ter 1000 alunos. A gente vai conseguir nunca, se a gente fosse focar só no aluno, atender, e é só eles, né? E aí a gente traz também sobre o que você falou lá no começo, sobre esses professores, né? O quanto que eles também podem estar adoecidos na volta dessa pandemia, essas coisas, e o quanto que isso vai refletir no aluno. Então, é sobre isso que a gente trabalha também, tá observando esse espaço e o quanto que a gente pode tratar aqui, vamos dizer, nessa escala, né, nessa escada, como você falou, o que a gente pode fazer que vai refletir no aluno. Porque às vezes a gente está ali com o aluno e a gente passa por transformações, né, dentro da educação. E é um processo que não é num estalar de dedo, né? Isso vai levar tempo para a gente chegar onde a gente está querendo. E aí a nossa visão é essa. E aí lá, né, eu faço acolhimento, sim, de professores, de quem for aparecendo, a gente vai fazendo e a gente vai traçando as ações que, como a Raquel falou, desde até palestrar, fazer umas dinâmicas referente ao comportamento ali no trabalho, né, que a gente fez até uma, né, Raquel, sobre trabalho, ética, né, no trabalho, e que é bem interessante, até com os alunos e com os professores. O último que a gente fez também com os professores foi tentar sensibilizar eles mais, eu digo mais assim, até o segundo segmento, né? Sobre essa diversidade de casos que a gente tem dentro da escola, que muitas das vezes a gente chama assim, um aluno que tem um comportamento que não é adequado, um aluno que não segue regras. Mas por quê? E a gente está sempre só olhando vamos dizer assim, para os sintomas, né? Mas o que está causando esses sintomas? E era sobre isso que a gente quis conversar com os professores. É o cara que vai tomar o remédio para dor de cabeça sem investigar o porquê que ele efetivamente apresenta aquela dor de cabeça todos os dias, né? Exatamente. E aí toma Novalgina, mas o problema acaba não sendo resolvido, né? Porque ele está tomando analgésico e não efetivamente algo de poder curativo, né? Exatamente. E a gente não está todos os dias na escola. Por exemplo, eu atendo 4 escolas e a gente trabalha 2 dias e meio, né? Então, imagina, eu não consigo estar. Às vezes tem escola que eu vou levar 15 dias. Então, se eu não preparar o olhar desse professor, se eu não preparar o olhar dessa pessoa que abre o portão, que muitas das vezes conhece a comunidade, conhece os pais, conhece a criança. Então, ali ele já observa que aquela criança hoje ela não chegou legal na escola. O que aconteceu? Né? E o professor, a gente faz esse trabalho de sensibilização também com o professor. Nossa, hoje ele tá diferente, o que aconteceu? É reservar, sei lá, 5 minutinhos no final da aula, chamar esse aluno. Geralmente a gente tem também as orientadoras educacionais, que elas fazem um trabalho excelente, elas estão mais próximo deles, né, para fazer esse acolhimento. E tem momentos na escola que a gente chega e a gente faz muita troca com elas, que elas trazem e a gente faz as orientações. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, né? Porque eu não, fez sim. Aliás, o orientador educacional, que tem o apelido de OE, eu entendo que é o sujeito mais sobrecarregado nessa cadeia produtiva da educação aí, né? E exatamente por ele lidar diretamente com os alunos. Eu sou do tempo do SOI, não sei vocês, né? Na minha época de estudante tinha lá o Serviço de Orientação Educacional. E aí tinha lá aquela senhora que a gente sentava na sala dela para ela conversar conosco, né? E as inspetoras de alunos lá do Colégio Barão, eu estudei da 1ª à 3ª série, né? No Barão, que vocês chamam hoje de segundo ano, né? Até o 4º ano. E aí
a inspetora falava assim, ó, vai para a sala da dona Nilza, hein? E, rapaz, a gente ficava quieto uma semana quando falava em filho. E a dona Nilza, depois que a maturidade chegou, eu descobri que era esse tal desse orientador aí que conversava conosco, né, que aconselhava, etc. Então, mas eram outros tempos, minha gente, era outra forma como nós olhávamos nós alunos, nós crianças olhávamos para a estrutura da escola e os profissionais que ali atuavam. Mudou muita coisa de lá para cá. Eu conversando com a professora Regina Dário foi diretora da Escola Jodete Cury em Rio Bonito, diretora do Colégio Bela Vista, 40 anos dedicados à educação, entre professora e entre gestora e etc. e tal. E aí eu falei assim, não surge de vez em quando um convite para a senhora voltar? Não, ela falou, até surge, mas está muito difícil hoje a gente trabalhar com educação. E eu já estou com idade, não tenho mais condições de estar lidando com educação. E a gente vai percebendo que existe realmente uma sobrecarga, muito por conta dessa questão comportamental dos alunos e também das famílias, né? E ainda as políticas que acabam sendo encaminhadas lá para a escola. Já observou? Tem uma campanha de saúde ali acontecendo, fala com a escola, vai lá, tá. Tem alguma coisa lá do posto de saúde, de algum lugar, fala com a escola, e a escola virou meio que um porto seguro, que as pessoas sabem que vão conseguir alcançar o maior número de pessoas ali, né, através de... E assim, gente, a estrutura da escola ela acaba não sendo desenhada para esse peso todo que estão se colocando. Então, eu lembro que quando o papai foi colocar laje na nossa casa, morávamos numa casa de telha francesa. E aí mudamos para uma outra casa, assim, num período curto, enquanto colocavam laje na nossa casa lá antiga. Tiraram o telhado, etc. e tal. E o pedreiro falou com o papai, ó, tem que dar uma reforçada aí nas colunas aí, porque essas paredes estão tudo sem coluna, vai botar laje, vai cair esse negócio aí. E eu percebo que, assim, precisamos colocar algumas colunas na educação, porque a estrutura que foi construída ali atrás era para um determinado peso e responsabilidade. E hoje estão aí erguendo um monte de outros pavimentos em cima dessa base chamada educação. Daqui a pouco esse negócio vai dar ruim, né? E, assim, eu olho para a iniciativa de se criar o NASE em Tanguá como uma iniciativa de vanguarda, porque eu entendo que esses profissionais, você falou agora há pouco aqui, Adriana, que não existe atendimento dentro da escola, né? O que eu acho uma grande bobagem, a minha opinião aqui de Flávio Azevedo, jornalista. Seria muito interessante se nós tivéssemos dentista dentro da escola, se nós tivéssemos psicólogos dentro da escola, se nós tivéssemos profissional de enfermagem dentro da escola, se nós tivéssemos de plantão ali, o assistente social, né? Acho que, sobretudo, essas escolas numerosas, com mais de 500 alunos, né? Eu acho que esses profissionais seriam muito interessantes e bem-vindos ali. E entendo que, em algum momento, o poder público, a moçada da política aí, deputados e senadores, que é quem criam essas leis, né, vão entender essa necessidade. E quando a Prefeitura de Tanguá cria o NASE, eu entendo que é mais ou menos percebendo a importância da lente que vocês colocam sobre os problemas, né? Porque é uma tarefa desempenhada num aspecto multidisciplinar, eu entendo exatamente como se fosse várias lentes sendo colocadas sobre um mesmo problema, e aí esse problema ele vai ficar muito mais bem enxergado, né? E as soluções também vão ser muito mais assertivas, porque tem um conjunto de saberes ali em volta, em torno daquela situação. E acho que é uma iniciativa de vanguarda da Prefeitura de Tanguá, colocar esses profissionais atuando dentro da educação. Por mais que a gente diga não tem atendimento, etc., mas você traz o saber, você traz a competência, você traz a expertise do psicólogo, do assistente social para lidar com determinados assuntos. Eu sou um defensor de psicólogo de plantão na escola para atender a garotada, e já dou até sugestão aqui lá para o pessoal do MEC, lá do Ministério da Educação. 200 escolas, um X número de psicólogos, 200 alunos, um número X de psicólogos, igual tem no hospital, a cada meu tempo de técnico de enfermagem, acho que era a cada 9 ou 10 pacientes, um técnico de enfermagem. Faz mais ou menos uma demanda dessa aí, a escola tem 500 alunos, X psicólogos, a escola tem 1000 alunos, dobra esse número de profissionais, etc. e tal. Assim, uma sugestão. E eu queria saber de vocês, se vocês enxergam também a necessidade desses profissionais efetivamente atuando, não dentro de programas assim como vocês atuam, que eu acho que já é um grande avanço, mas esse é efetivamente o atendimento, né? Que
que às vezes dizem que não. E aí eu começo com a psicóloga. Como é que você vê a necessidade, a importância desse profissional hoje, sobretudo nesse tempo de adolescentes com muita vulnerabilidade emocional, com as famílias sem saber o que fazer com a curiosidade da garotada, que a internet coloca um mundo de informações na cabeça dessa turma, né? E às vezes a nossa educação não é muito... Não conseguiu preparar muito esse sujeito para ele receber determinadas influências, determinadas informações, determinados estímulos. Como é que você vê isso, Adriana? Sim, perfeito, Flávio. Olha só, referente ao psicólogo atender dentro da escola, assim, hoje eu entendo que o papel que a gente faz é bem legal e a gente tem uma assistência muito grande da saúde, né? Antes da gente chegar, o que estava acontecendo? A gente as escolas sobrecarregavam o CAPS com atendimentos tipo, uma criança que, por exemplo, a volta às aulas depois da pandemia, né? A gente teve aí muitas crises de ansiedade, depressão, essa parte muito tempo fora dessa parte de socializar, então para eles voltarem, eles tiveram problemas. E aí, quando a gente está lá, o que a gente faz? Se a gente percebe, por isso que eu falo que a gente faz esse primeiro acolhimento dentro da escola, quando a equipe diretiva percebe que é um caso mais grave, eles sempre estão direcionando esses alunos para a gente, tanto para psicólogo quanto para assistente social. E a gente faz ali esse primeiro acolhimento e a gente avalia. Nossa, não, isso aqui tá tranquilo, dá pra gente resolver por aqui. Aí a gente traz ações para a sala de aula, ações com os professores, para os professores também estar no dia a dia fazendo com eles e beleza, legal. Tem outros casos que são mais intensos, né, que são de gravidade mais... né, que você vê que necessita de um acompanhamento psicológico regular, tipo, semanalmente ou às vezes até menos, aí esse aluno a gente encaminha para o CAPS ou para outro serviço. E aí tem também o CIAS, né? Tem o CIAS também. Que é uma outra ferramenta também que dá esse apoio. Sim. Dentro dessa lógica desse aluno precisa de um atendimento mais próximo, no caso também, né? Exatamente. Para o CIAS, geralmente ele vai, né, Raquel, na intenção de fazer uma avaliação, passa por vários profissionais e eles vão dando a devolutiva para a escola. Se for um caso mais grave de orientação, aí a gente entra em conjunto novamente. Assim, está sendo um trabalho que está sendo construído. Eu entendo que é um trabalho de vanguarda em Tanguá. E a proposta está sendo bem legal, assim, dessa integração sim. de todos. E aí, por isso que eu te digo que tá dando para ir. Uhum. Legal. Claro que seria um sonho, né? Imagina, um psicólogo para atender, mas aí você pensa, teriam que ser muito psicólogos, porque a terapia ela vai se dar ali com o paciente, a gente precisa ter uma constância de atendimento, né? No mínimo semanalmente. Mas todo psicólogo que senta aqui para entrevistar diz que todo mundo deveria fazer uma terapia. Sim. Né? Então, se existe esse entendimento, se todos nós caminhamos nessa direção de que todo mundo deveria fazer uma terapia, eu acho que se começássemos com a escola, com as crianças, né? Porque por vezes a terapia, a psicologia e tudo isso ainda é enxergado pela maioria da sociedade como coisa para maluco, né? Não, eu não estou doido para ir no psicólogo. Tem gente que é um pensamento retrógrado, antigo, eu concordo, né? Mas assim, se você começa na escola, sim, esse cidadão que você está formando lá, ele já vai ter um outro olhar para essa terapia, para esse amparo que ele vai ter, né, para essa retaguarda que ele vai ter dentro de uma lógica da sua saúde emocional. Né? Pelo menos é uma leitura que eu faço. Se você discordar, pode ficar à vontade, Adriana. Não, perfeito, Flávio, é isso mesmo. E assim, quantas vezes, né, Raquel, a gente vai numa sala de aula para a gente conversar e quando a gente fala que é psicólogo, e aí tem aquele aluno que tá mais assim, eu falei assim, você quer conversar? Vamos conversar um pouquinho? Eles falam, não, eu não tô doido, eu não sou doido. Tá vendo? E aí, geralmente, a gente pergunta, aí a gente, né, logo no começo... Mas quem disse isso pra você? que o psicólogo é pra conversar com doido? Né? Eu até brinco com eles, falo, de loucos e de médicos e loucos, todos temos um pouco. Então, e no Brasil, técnicos de futebol, né? É médico, louco e técnico de futebol. Todo mundo é um pouco no Brasil. Exatamente. E aí, geralmente, a gente entra, a gente vai se apresentar nas salas, a gente já fez esse trabalho, e a gente conversa muito com eles e pergunta para eles o que vocês entendem que o profissional psicólogo faz. E aí eles falam logo, né? Eles falam assim, para atender doido, é para não sei o que e tal. E a gente vai conversando com eles até o momento, quando a gente faz uma ação com eles, eles entendem. E agora a gente já chega na escola, eles falam, né?
eu preciso de terapia, eu preciso conversar com você. E a gente conversa, e às vezes, Flávio, é uma necessidade muito grande de escuta. A pessoa só quer ser escutado. E o que a gente mais percebe hoje nas crianças, nos adolescentes, é isso, é a atenção. Na conversa que eu tive aqui na segunda-feira com a Jéssica, nós estávamos conversando inclusive sobre isso, né? Que hoje nós temos um monte de gente querendo falar e uma grande falta de paciência de se ouvir. Exatamente. Né? Nós temos uma grande... Tem até uma tirinha que fala, né? Que eles falam assim, a gente faz curso pra falar, né? Oratória. Sim. Mas não tem a escutatória. Tem até um texto falando Concordo sobre muito isso. com você. E aí, por isso, esse escutar, né, o outro é uma fazer da psicologia que é bem legal. Não, e sobretudo essa escuta técnica, né? Exatamente. Onde você vai ouvindo e identificando situações, né? Não é apenas não é um papo furado. Exatamente. Né? É uma escuta qualificada, onde você vai, através dessa conversa, identificando situações para dar algum norte para aquela pessoa quando ele termina de falar. Né? E geralmente, como que é? Às vezes as pessoas confundem, né? O psicólogo, ele vai te dar um conselho. Não, a gente não dá conselho. A gente caminha junto com o paciente, a gente faz um caminho ali junto e de autoconhecimento. Geralmente a gente não está ali para fazer ele ser diferente do que ele é, mas é para ele se conhecer, se entender nas limitações dele, no que ele tem lá de bom, enfim. E é nesse caminho que a gente Não vou pegar você no colo, mas posso te dar a mão para fazer essa travessia, né? A gente até brinca assim também. Se a gente estiver dentro de um carro, você continua sendo o condutor do carro e a gente está ali como copiloto. Para onde você for, a gente vai estar junto e... É o instrutor da autoescola. Traçando ali qual o melhor caminho. É o instrutor da autoescola. Raquel, como é que você vê essa questão desses profissionais? Você, sobretudo, que tem essa formação em magistério, né? Como é que você vê a figura desses profissionais dentro da escola, né? Como é que você vê essa ideia de termos tanto o serviço social como a psicologia mais presente, atendendo mesmo, né? E que leitura que você faz dessa importância futura, né? Mas que Tanguá já entende essa lógica e já começa a introduzir através desse programa. Isso aí é uma discussão dentro do nosso conselho, né? Há vários anos. E existe muita dificuldade de entender o que o serviço social faz dentro das políticas educacionais, né? E porque é quase que automático. A maioria dos assistentes sociais, quando se formam, as experiências são dentro de CRAs, de CREAs, né, dentro da saúde. A assistência social ainda é muito olhada pela sociedade brasileira como aquela moça boazinha que distribui cesta básica, né? Exatamente. Eu sempre falo isso aqui. Exatamente. As damas de caridade. Exatamente. E o serviço social na educação, a gente pensa, é uma discussão nova. Não, ela já está aí há algum tempo. Hoje existe mais evidências de profissionais atuando dentro dessa área, né? Mas falta ainda assim, um entendimento do que esse assistente social faz dentro das políticas educacionais, porque as políticas educacionais, elas são muito diferentes, né? Eu estou tendo a experiência agora de estar no CRAS, né? Eu estou no CRAS há 2 meses e é tudo novo para mim, né? Porque eu passei todo o meu período de formação, de estágio, a minha experiência profissional toda dentro da educação, né? E o CRAS, que muitas das vezes acha assim, já era uma coisa que já deveria estar, né? Você sai da faculdade já entendendo todas as coisas de CRAS. Só que a minha experiência está sendo agora. E é totalmente diferente das políticas educacionais. Então, você ter profissionais que eles consigam transitar nessas duas políticas que faz toda a diferença, é o diferencial. Você compreender, você ter certeza o que o serviço social, o que o assistente social está fazendo dentro das escolas. Né? Você tem que defender essa causa, né? Qual o porquê que ele está lá? Né? Porque se já tem assistente social dentro do CRAS, se já tem assistente social dentro do CREA, se já tem assistente social dentro do Conselho Tutelar, por que tem assistente social dentro da escola?
dentro das políticas educacionais. E você tem que ter o seu discurso pronto para você defender isso. Porque as políticas educacionais, né, a escola, ela tem todas as questões sociais da sociedade, elas são manifestadas dentro da escola, né? E a gente vê evasão... Manifestadas e identificadas. Identificadas. Né? Por vezes, né? Exatamente. Os demais segmentos, por vezes, não conseguem enxergar uma determinada coisa que a professora é quem vê, Sim. é a merendeira que vê, é a senhora que São trabalha na porta. comportamentos, né? atípicos. Exatamente. E assim, existem as questões da evasão escolar, da gravidez na adolescência e o assistente social, ele tem que entender dessas políticas públicas, ter esse olhar, fazer parte dessa equipe multidisciplinar, dialogar com esses profissionais e fazer as ações interventivas assim, buscando fortalecer o trabalho da rede, né? Porque ele não vai trabalhar sozinho dentro das políticas. E entendo ainda, Raquel, só para corroborar com o que você está dizendo, que o diálogo seu dentro da escola com uma formação de serviço social, ele é muito mais rico e traz um resultado muito melhor quando você vai conversar com o assistente social do CRAS, porque vocês têm a mesma formação. Sim, exato. Né? Então, tipo assim, essa troca acaba sendo, né? Porque é técnico conversando com técnico. E o nosso público-alvo é o mesmo. Exatamente. Então, você vai trazer o seu olhar que você viu dentro da escola, esse profissional que está no CRAS, que lida com a família, Sim. que aí você vai conseguir entender o porquê de determinados comportamentos desse aluno, porque nós estamos falando, inclusive, aqui de famílias e vulnerabilidades de toda ordem, né? Sim. E aí são profissionais técnicos na área do serviço social que você vai falar, então é por isso que, né, aquela assistente social do CRAS, do CREAS, do Conselho Tutelar, ela vai dialogar com você de maneiras com que você entenda determinados comportamentos e vai trazer, eles vão trazer novidades que você vai falar, opa, peraí, então é por isso que esse menino está assim, né? Porque você vai conhecer a família, ou seja, essa conversa técnica fica muito mais assertiva. Assim, é a opinião de um bobo aqui que está olhando. Não, só exatamente, vocês é exatamente Você concorda isso. com isso? Sim. E a gente tem feito assim, a gente tem elaborado ações, a gente tem bem específicas de acordo com as demandas que a gente vê, a gente percebe e a gente recebe nas escolas. A gente faz ações contra o bullying, né, que acontece, ações interventivas para conversar com os pais dos alunos com TDAH, com o TOD, né, e com outros transtornos, mas assim, o nosso foco é o aluno, mas a gente sabe que existem as instituições que atendem esse aluno, mas dialogar com esses pais, né? A gente tem feito algumas conversas com os pais desses alunos, com os professores, para a gente poder tá assim, porque existem leis, né, que garantem o direito a esses alunos. Então, vamos socializar essas leis, porque às vezes os pais desses alunos também desconhecem até as características de alguns transtornos. Por vezes desconhecem até a quem recorrer para pedir socorro, para pedir ajuda, né? Exatamente. Porque o cara entende que talvez a escola, ele consegue perceber que a escola não vai dar solução para aquele problema que o filho dele tem. Mas às vezes desconfia do posto de saúde, não tem confiança no outro determinado setor, né? E ele fica meio que sem saber o que fazer. E a partir dessa nossa conversa aqui, eu queria falar sobre algo que eu testemunhei lá na escola municipal, Padre Thomas Peters, né, que tem como gestor meu amigo Ronaldo Reis, grande sujeito, que esteve aqui no nosso programa, inclusive, acompanhado da Mônica, que é orientadora lá, e um abraço aí pro Ronaldo, para a Mônica, para a Ana Paula, que atuam lá. Foi uma conversa bem legal com ele aqui, mas bem legal também foi o que eu pude testemunhar nessa conversa, numa programação feita pela escola, desenvolvida pela unidade, chamada Semana do Amor, Dia do Amor, né, etc. E envolveu ali por vários dias uma série de ações, né? E entre essas ações, que teve vacinação, teve festinha, etc., teve também uma conversa com as famílias, né? E famílias muito específicas, né? Que eram exatamente essas famílias de alunos lá com algum tipo de transtorno, com alguma vulnerabilidade, com algum fenômeno que os alcança.
E eu tive a oportunidade, inclusive, de ver a Adriana e a Raquel lá, e essa entrevista foi montada, foi pensada a partir da ação, daquilo que eu encontrei lá. Eu falei, poxa, a gente precisa conversar sobre isso lá na rádio. E eu queria que vocês falassem sobre isso, a importância daquele tipo de encontro, daquele tipo de reunião, e sobre esse ponto de interrogação constante que existe na cabeça das famílias, sobretudo as menos favorecidas, né? Que acaba que as menos favorecidas, por vezes, também são as menos informadas, né? Sobre seus direitos, sobre os serviços que a rede pública oferece, né? E eu acho que, por isso que eu entendo que aquele dia que vocês proporcionaram ali foi muito rico, foi uma construção, e mães que contaram experiências uma para outra, né? Ali houve uma troca também de informação entre elas, né? Achei muito, muito bacana aquele dia ali, que eu acho que deveria ter aquelas reuniões ali uma vez por mês, assim, porque foi uma troca muito, muito, muito legal. Você pegou o microfone, fala aí, Adriana, o que você viu daquele dia, dessa reunião, daquele encontro bem legal? Que balanço que você faz daquela iniciativa, daquela ação? Nossa, então, aquela Flávia não foi a primeira, né? Já estava sendo, acho que a segunda, a terceira. Pô, que legal. Eu fazendo com você, sim, mas eu cheguei a fazer em outras escolas, que são as escolas que você não atua. Olha que legal. Então, não é lá só no Padre Thomas que nós temos aquele tipo de encontro ali com aquelas mães, especificamente. Em outras unidades também estão acontecendo. Sim, porque são demandas que a gente percebe dentro das escolas. Então, todas as escolas do município, existem alunos com transtornos, existem os alunos com necessidades. E desculpa te interromper, eu vi muito o olho do assistente social ali. Sim. Quando você traz essas mães para conversar, né? Eu vi muito o olhar do assistente social, né? Entendendo que é preciso envolver essas famílias aqui para tentar trazer informações para elas. Exato. Né? Segue, Adriana. Sim, então, essa ação já foi trabalhada, né, Raquel, de uma observação que a gente estava fazendo. Atendendo o aluno, isso foi num momento que também trouxeram uma mãe para a gente, que ela não estava sabendo lidar com o caso, estava sendo para ela estava sendo novo, identificar aquele comportamento do filho dela, foi diagnosticado como TEA, né, o transtorno do espectro autista, e ela não sabia e trouxeram essa mãe para conversar. E aí, nesse dia, inclusive, a Raquel estava comigo na escola, coincidentemente, nesse dia estava, e foi a partir daí que brotou essa ideia. A gente falou assim, não, Raquel, a gente precisa pensar em reunir esses pais, até para fazer trocas. Por quê? Tem pais que estão recebendo, o que a gente entende? Esses pais que recebem esse diagnóstico muito recente, primeiro que eles entram em negação. Muitos, inclusive, retarda o tratamento da criança, porque eles... Léo e Dr. Nogueira, que são terapeutas, né, etc., trabalham com essa linha, quando eles passam aqui do programa, participam do programa, Léo Peclá, né, que inclusive atua lá com vocês também no MEUV, eles sempre dizem que tem um luto, né? Essa descoberta da criança que tem ali uma situação especial, os pais passam por um momento de luto, né? Que ninguém esperava aquilo ali, né? Exatamente. O luto a gente fala assim... É a negação também que pode ser chamada, né? Sim. Ele faz parte dessas fases, né? Isso tem o luto, tem a negação, né? Tem toda uma... Faz parte dessa fase. Porque quando você idealiza, né, ter um filho, você idealiza tudo claro. Perfeito, tudo indo, tudo... Né? E não quer dizer que você não vai continuar tendo seu filho, mas muda um pouco a rota e às vezes você não está preparado. Aliás, a gente nunca está preparado, né? E ainda quando vem neurodiverso, então essa mãe ela se sente perdida. E a gente pensou, não, a gente podia reunir, porque a gente vai ter pais aqui que já está há um tempo, já está engajado ali, já está estudando, já viu o avanço do filho depois que começa o tratamento. Às vezes, quando precisa de medicação, quando começa a medicação toda certinha, o quanto que essa criança avança. Então, por que não reunir esses pais para fazer essa troca? Esse pai acaba se tornando um multiplicador e um aliado seu no convencimento de outros pais
da importância daquele tratamento, daquele atendimento, né, daquela situação. Exatamente, faz toda uma rede de apoio ali, de acolhimento para o outro pai, porque esse outro pai, ele se espelha, nossa, foi assim, como é que foi? Foi fácil? Não, foi muito difícil, mas olha aqui, onde eu cheguei. Tem até aquele olhar de vez em quando que pode acontecer, de, pô, mas o dele tá pior do que o meu, era pior do que o meu, né, e tá legal, então o meu tem a chance também, porque, né? Sim, e a primeira, né, Raquel, foi nós duas que fizemos na Zuccherina. Exato. E foi muito emocionante. Teve pais Sempre que choraram, muito emocionante. teve mediadoras que participaram desse encontro ali com a gente, a diretora. Geralmente a gente traz o máximo de pessoas da escola para participar, para se sensibilizar com o assunto também e para ver que não é fácil para ninguém. Assim como não é fácil para os pais, também não é fácil para os professores, que às vezes esses pais, quando não têm esse conhecimento, eles acham que a escola que tinha que resolver, né, e tratar dessa criança, e quando esses professores também acham que é só um mau comportamento, essa criança ela tá desse jeito porque não tem regras, porque não tem, essa família não dá limites, e às vezes não é isso, entendeu? Às vezes é muito mais do que isso, e quando a gente se reúne para falar disso, como a ficha cai. E aí teve mães chorando, a gente começa com uma brincadeira, porque elas chegam ali sempre muito preocupadas. Você percebe, né, como elas trazem um peso, né? E quando a gente começa na brincadeira, elas conseguem sorrir, se divertir um pouco. E depois a gente tem aquele momento que você viu lá, que é para cada uma falar um pouco da sua experiência, trazer e a gente explicar também um pouco sobre a medicação, que por vezes a gente percebe que a criança não está evoluindo. Ele passa por médico, por psiquiatra, por neuro, e quando eles acham necessário passar a medicação, eles passam, e às vezes por uma falta de informação esse pai acha, mas eu vou estar enchendo meu filho de remédio. E às vezes, Flávio, nem são tantos remédios assim, às vezes são suplementações que eles passam, e eles acham que é remédio, e quando a gente senta para olhar e a gente faz essa psicoeducação também com os pais, de fazer essa pesquisa sobre os remédios, orientar sobre os horários que tem que ser ali perfeito, certinho, qualquer mudança só pode ser feita com a conscientização do médico, qualquer mudança que você percebe na criança, quando começa a medicação, tem que ser anotada, levada para esse médico, para ele fazer qualquer mudança que seja, não é para os pais fazerem essa mudança por conta própria. Então, tudo isso a gente observa nesses acolhimentos que a gente vai fazendo. E aí a gente vai passar isso para eles, e tem esse momento de troca, e eles percebem que eles não estão sozinhos. Eles amam, né, esses encontros. Eu gostei muito daquele vídeo que vocês passaram, e inclusive, assim, trazendo figuras da sociedade, né? Sim. Eu estava até pesquisando aqui, que estava tentando lembrar o nome dele, entre eles o ator Otávio Miller, né, que é um ator global, né, um ator de novelas da Globo, personagem lá do Entre Tapas e Beijos, que era uma série que a Globo transmitia anos atrás, né? E que se identifica ali com um tipo de transtorno ali de ordem de concentração, né? Eu não sei se é o TOD ou o TDAH. É o TDAH. TDAH, né? Ele se identifica com o TDAH, né? Que é o transtorno de déficit de atenção, né? Hiperatividade. E hiperatividade, né? E quando, a primeira vez que eu vi o Otávio Miller na televisão, eu já técnico de enfermagem, eu olhei assim, eu falei, cara, esse sujeito é normal não, né? E quando eu vi ele dizendo que tinha o TDAH, eu falei, meu faro de profissional de saúde não falhou. E aí, quando você, né, eu acho que até as mães ali, gente, nós estamos falando a reunião que eu vi na escola Padre Thomas Peters, né? Então, assim, uma clientela ali da Vila Cortes, né? Do bairro de Tanguá, e um trecho assim de pessoas em vulnerabilidade, etc. E quando aquela mãe mais humilde, que tem um filho identificado com TDAH, com TOD, sei lá, com alguma coisa dessa, e ela vê lá no vídeo que o Otávio Miller, ator da Globo, também tem TDAH, e ele conta de dificuldades que ele teve, eu acho que ela dá uma calma e diz, porra, peraí, mas esse cara tem a mesma coisa que meu filho tem, e ele se tornou ator, é um cara bem sucedido, tem a família dele, tem a carreira, tem a vida. Eu achei muito legal aquele vídeo que vocês trouxeram, né? Achei assim bem bacana.
e outros personagens, atletas, empresários, gente bem-sucedida, falando dos transtornos, né? Parabéns para vocês por aquela abordagem ali, né? Assim, o elogio vai de alguém que trabalha com comunicação social e que entende a importância de simplificarmos as coisas para sermos entendidos, né? Porque essa linguagem muito tecnicista por vezes, né? Você trazer ali para falar com aquelas mães um sujeito muito caro, que seja extremamente importante no meio acadêmico para falar disso, talvez não vai ser tão compreendido quanto um vídeo daquele que vocês colocaram, curto, rápido, mas que trouxe uma mensagem muito, muito interessante. Parabéns pela estratégia de comunicação que vocês criaram ali, que eu achei bem bacana. Uma outra coisa legal também foi a dinâmica proposta pela Raquel, se não me engano, onde cada um ganhou ali uma bola de soprar, aquela bola de aniversário, né? E a gente tinha que deixar a bola no alto, né? Ninguém podia deixar a bola cair. E, inclusive, a do colega, se estivesse caindo, você tinha que dar um tapinha nela para manter no alto. Eu entendi ali, sobretudo, que assim como eu tinha que me preocupar com a bola do colega, por vezes nós também temos que nos preocupar com o problema do outro. Embora o meu já seja bem grande, né? A minha dificuldade, mas não custa nada também estender a mão ao vizinho que tem um problema parecido com o meu. E talvez se nós pensássemos assim de forma coletiva na nossa sociedade, teríamos um Brasil mais equilibrado e melhor, né? Pelo menos é a leitura que eu faço e entendo que foi a proposta que vocês trouxeram ali também com aquela dinâmica, Raquel, é mais ou menos isso? Sim, essa ação, ela tem, a gente, né, realizou em outras unidades escolares e a proposta dela foi exatamente assim, em cima de uma demanda observada, que assim, existe um número grande de alunos que têm esse transtorno TDAH e TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e que esses alunos, eles apresentam a dificuldade na aprendizagem, eles apresentam os comportamentos, como é que fala? Os comportamentos que são difíceis, né, na escola, e a gente pegou isso como uma demanda nossa, tanto do serviço social quanto da psicologia. Então a gente pensou, o que a gente vai fazer? Vamos montar ações onde a gente vai tornar isso, vamos provocar que isso precisa de uma atenção maior. Vamos conversar com os pais, porque nem eles devem entender o que é esse transtorno, né? O aluno também não, e vamos também conversar com os professores. Então a gente, né, foi uma ação planejada. A gente reserva um dia na escola, a gente pede a equipe diretiva para estar selecionando os pais desses alunos para a gente fazer exatamente isso. Mostrar que o NASE está ali para acolher, para orientar. Existem leis específicas que estabelecem os direitos desses alunos com TDAH, né? E a gente fala isso com os pais, a gente informa isso para os pais, a gente informa isso para a escola e diz assim, vamos trabalhar em cima disso. Porque os pais, eles não dão credibilidade aos comportamentos, às dificuldades, porque eles não entendem. Então, o objetivo vamos tornar isso conhecido, vamos dialogar com esses pais, vamos dar importância, vamos ter um olhar mais sensível, um outro olhar para esses alunos. Porque é exatamente aquilo que aquele vídeo, o objetivo daquele vídeo é mostrar o que esses alunos sentem, né? Mostrar o que muitas das vezes eles sentem, que se sentem os burrinhos, se sentem, né, por que eles não aprendem, mas e os pais também reforçam isso, mas porque eles não compreendem. Então, né, um dos nossos objetivos é trazer esse diálogo, essa sensibilização para esses alunos com esse transtorno. Pode. Tem uma estratégia aí também que é de trazer esses pais, né? Que a gente sentia muita falta toda vez que a gente precisava conversar com o pai, esse pai ele não vem. E a gente falou assim, a gente precisa criar um vínculo com eles. Como? E aí a gente tem pensado nisso. É o que a gente falou lá no começo. A gente, dentro do espaço, a gente começar a observar o que a gente precisa, as dificuldades que tem ali,
e começar a traçar a estratégia. E essa era uma, né? E o TDAH, que a gente fala muito em TEA, a gente fala em TOD, o TEA é o transtorno do espectro autista, a gente fala em déficit intelectual, dislexia, e o TDAH, ele tá lá guardado, a gente fala um pouco na sombra, né, desse aluno que não se comporta legal. Geralmente é chamado de o cara que não sossega, né? Não, a gente fala... A minha avó dizia, parece que tem um bicho carpinteiro, rapaz. Exato. Essa criança agitada, né? Exatamente, Fábio. Até outro dia eu peguei um aluno para conversar e ele não parava na cadeira. Eu já estava assim, meu Deus, não consigo nem conversar com ele. Ele não parava um segundo. E para você ver, a mente, né? A gente fala assim, no adulto a gente tem o adulto TDAH, né? E essa hiperatividade na criança, ela tá lá no comportamento mesmo, tá mostrando ali. E no adulto, ele já não fica tão inquieto assim, mas é aquela mente que você tá aqui, mas tá pensando já o final de semana do mês que vem, como é que vai ser, para onde que vai viajar. É uma mente que está super acelerada e começa a capotar e, enfim. E a gente... E o que acontece, Flávio? O TDAH, ele fica um pouco mais na sombra e é um assunto que a gente tem que trazer para a luz. Por quê? É daí que vai. Mas por que ele fica mais na sombra? Porque ele é confundido com mau comportamento. Então, esse aluno ele não segue regras, esse aluno ele não quer nada. Geralmente a queixa desse aluno é essa. Esse aluno não quer nada. Esse aluno ele não traz o caderno, ele não faz o exercício. Eu rotulo o cara como desinteressado sem fazer um estudo para saber se efetivamente ele é um gazeteiro ou se realmente ele tem o TDAH. Exatamente. E na maioria das vezes ele tem o TDAH e isso é uma fuga que ele faz. Inclusive a gente tem também conversado muito nas escolas essa questão de tirar o aluno da sala de aula. Porque na psicologia a gente percebe isso como um reforço. Por exemplo, eu não estou dando conta do que você está ensinando aqui. Eu já sei como sair da sala de aula. Eu pulo 2 cadeiras aqui, vai lá conversar com a OE, né, com a orientadora educacional, e aí nesse meio tempo eu já estou fora da sala. E fora isso, ele vai se distraindo com outras coisas, ele perturba um coleguinha, O diretor Ronaldo disse isso aqui, eu não suspendo ninguém, não expulso ninguém, porque eu considero isso um prêmio. O cara tá doido para isso mesmo, e aí ainda bota ele para fora, ele vai dizer, opa, já sei como é que eu faço para poder me livrar dessa cruz aqui, que é esse negócio chamado escola. Exatamente. A gente vê na psicologia como um reforço, né, desse comportamento que não está, segundo ele, está inadequado. Então, a gente quer o quê? Entender o porquê ele está assim. E geralmente a gente precisa chegar nele e saber porque está assim. Pois e aí eu queria conversar também com vocês sobre esse costume que nós temos de responder logo alguma coisa por preguiça de investigar. Que é muito natural nosso do Brasil, né? A gente tem preguiça de investigar as coisas. Você recebe um WhatsApp com uma notícia e você já acredita naquele negócio ali, né? A gente viu muito isso na política, na época da pandemia, né? Essas notícias de WhatsApp de viés de esquerda ou de direita ou de centro, sei lá, do sacana que estava mandando. E a gente não tem nenhum trabalho, nenhuma preocupação de investigar se aquilo procede, conversar com alguém que tem uma formação na área. Cara, você que tem... Eu já ouviu falar nisso? Eu recebi um negócio aqui esquisito. Será que é isso mesmo? Não. Você vai logo engolindo aquela parada ali, sobretudo se é algo que, embora seja mentira, mas está dentro daquilo que você acha que é verdade. E aí o camarada abraça. Não, mas eu recebi lá então, existe uma... e a gente logo rotula. É a criança que não quer nada, né? É igual o rótulo que criaram para o transtorno do espectro autista, de que o autista não gosta de abraço. Gente, o autista não gosta de ser amassado, né? E quem fala muito sobre isso é a Temple Grandin, né? A Temple Grandin é uma americana, autista, hoje ela tem 75 anos, é doutora em zootecnia pelas universidades mais famosas dos Estados Unidos, e ela, quando adolescente, nessa mente criativa dela, ela criou a máquina do abraço. Porque ninguém abraçava ela porque o autista não gostava de abraço. Só que ela queria um abraço. E aí, no documentário que ela fala dessa questão do abraço, ela dizia que ela tinha uma dificuldade muito grande de receber o abraço de uma tia gorda suada que chegava na casa dela. Eu falei, cara, mas a tia gorda suada deixa qualquer pessoa nervoso, quando a hora né? Qualquer pessoa aí já recebeu um parente, um conhecido mais
alegre e esfuziante, para usar aqui um termo do século XIX, que já chega abraçando e beijando com o rosto suado e te molha todo, e você fica assim, doido para tomar banho depois daquele tal. Não precisa ser autista para não gostar disso, gente, né? E aí a Tempo fez uma máquina chamada máquina do abraço, que dava um abraço no aperto que ela queria, porque as pessoas não tinham a capacidade de abraçar ela do jeito que ela queria, né? Eu quero dar o meu abraço e que se lasque o outro, né? E aí a Tempo desenvolveu a máquina do abraço, para você ver a mente criativa dessa pessoa que tem transtorno do espectro autista, né? E por que eu estou contando a história da Temple Grande aqui? É porque além de ser uma figura interessante de se estudar sobre ela, sobretudo você que tem filho autista, um parente com autismo, e ela é do tal do autista de alto funcionamento, né, chamado, porque por vezes a gente rotula as pessoas com determinados fenômenos. Não, esse fulano não gosta disso, a pessoa que tem tal situação não pode, não quer, não vai, né? E aí você começa a negar determinadas experiências para as crianças, né? Sobretudo criança, né? Não pode levar para o restaurante que ele não vai saber se comportar. E você sequer oferece algo controlado para ir tentando adaptar, né? E eu acho que quando você fala sobre o TDAH, tem muito disso, né? Não quer nada. E esse aí, sem nenhuma investigação, sem se ouvir um profissional, sem conversar com essa criança para saber o que está acontecendo, né? É igual aquele cara que não aprende a ler porque não enxerga. E ninguém parou para prestar atenção que esse sujeito tem um problema, que ele não consegue ver o que está escrito no quadro. Olha aí. Ele não enxerga bem, né? Nós temos inúmeras histórias dessa, né? E por essas e por outras que eu acho que é muito importante essa figura de vocês nesse ambiente educacional, né? Com essa lente da psicologia, do serviço social. Nós temos inúmeros professores que têm esse cuidado, que têm esse olhar, né? Que fazem mais do que é a atribuição deles, né? Mas um reforço acaba sendo sempre bacana, né, meninas? Né? Sim. É por aí, Raquel? Sim, e uma das nossas conversas, né, o que a gente pensa é reforçar justamente esse diálogo com os professores, né, porque esses alunos, os que têm, alguns, eles já têm o diagnóstico, né, do TDAH, e outros, assim, precisam da investigação, né? E o que se pode fazer dentro do ambiente escolar, dentro do processo de ensino e aprendizagem, que vai atender essas necessidades desses alunos. E isso tem sido, assim, um diálogo incansável dentro das escolas. Uhum. A minha amiga, que é a professora Lene, diz que é de suma importância que os especialistas, os médicos, ao fechar um laudo, por exemplo, de transtorno do espectro autista, é necessário ter um certo cuidado com o uso das falas, né? Visto que é um momento muito delicado, né? Quando você fala da questão da negação, né? Às vezes o cara ele quer ser muito claro naquilo que ele está dizendo e acaba despertando ali uma certa... essa coisa da negação, né? Uma certa rejeição até por parte dessa família, desses pais. Como é que você vê isso, Adriana? Essa forma do profissional dar a notícia, sobretudo, né, de uma criança que tem um laudo agora positivo para determinado aspecto, determinado fenômeno, determinada situação. Como é que dá essa notícia, psicóloga? Essa notícia ela vai chegando devagar, né? Porque você não chega e dá a notícia. Num primeiro atendimento eu chego lá e a gente, geralmente, quando a gente encaminha, a gente tem uma suspeita. E aí ele tem que passar por vários profissionais e esse caminho vai sendo construído ali. Mesmo assim, essa mãe acompanhando todo esse caminho, acontece sim dela estar nesse... Você pega, vamos dizer, de surpresa, só que não, né? Mas pega porque a gente está investigando, mas a gente acredita que não. Querendo ou não, existia uma esperança de que quem sabe não, né? E aí quando vem o laudo, vem a resposta, você encerra por vezes a expectativa de que não era isso. Dá uma tiradinha de chão, porque... e aí, faço o quê? Como faz, né? E a gente percebe nas mães muito isso. Assim, ainda as mães mais carentes que a gente tem, né? Nessas escolas que a gente está, e a gente percebe muito isso, o que fazer, como agir.
E é por isso que a gente tem pensado muito nelas, né? E quando a gente fala de professores, eles estão engajados, sim, eles querem mudar, sim, e eles também, a gente está lá trabalhando com eles para isso, mas todo o trabalho que a gente faz na escola, Flávio, se ele não continuar em casa, é perdido. Por isso que a gente fica buscando por esses pais, tentando criar esse vínculo, para a gente poder fazer isso andar. E claro que esse acolhimento da mãe junto com esse diagnóstico é super importante. Inclusive, geralmente elas são encaminhadas para psicoterapia também, tá? Para ser acompanhado por psicólogo. Elas precisam entender o que é esse diagnóstico, qual é o que essa criança está trazendo, como agir. E geralmente quando eles dão assim, eles passam por uma avaliação, essa avaliação também ela vem explicando bem direitinho. Geralmente esse profissional, eles explicam muito bem. Agora, claro, tem médicos que às vezes eles, todo dia, né, um laudo, outro laudo, outra criança, e às vezes tem essa ideia de que essa mãe já está preparada, só que não. E às vezes, o Flávio, faz parte do processo. Ninguém se prepara de um dia para a noite. Vai levar um tempo ali, vai construir junto com essa criança e com outros profissionais. E eles vão entendendo. Por isso, mais uma vez, a gente reitera aí essa importância da gente unir esses pais. Porque ali a gente vai fazendo essa troca e eles podendo ver assim que como, nossa, deu certo para ele, vai dar certo para mim também. E eles trocam experiências, e o autismo, ele é muito individual ali, cada um tem a sua característica muito acentuada. Um vai ter muito problema com socialização, o outro tem muito problema de sensibilidade mesmo, realmente com toque, e o outro já não tem nada disso, né? Antigamente a gente até assim, muito... Não existe uma receita de bolo, né? Esse cara com os transtornos vai ser assim, não. Ou seja, você tem uma variedade de personalidades e também de formas como esse transtorno vai interferir na vida daquele cidadão. Exatamente. Vai ser manifestado. E como você falou, a gente vai ter os autistas de altas habilidades, que tem autista que ele sabe inglês, nunca estudou, né? Sabe, pega ali de dinossauro, não sei como eles aprendem, mas eles sabem todas as características de todos os dinossauros e por aí vai. Então, a gente vai ter todas essas diferençazinhas aí e cada um vai ser cada um. E não adianta. O autista, ele vai ter essa complexidade aí do que o que você faz para um não quer dizer que vai dar certo para o outro. Sim. Minha gente, estamos recebendo aqui no programa Flávio Azevedo hoje, já caminhando aqui para as considerações finais da nossa conversa, Adriana Borges, que é psicóloga, Raquel Bassi, que é assistente social, e elas integram o Núcleo para o Acolhimento Socioeducacional de Itanguá. É o NASE, que é a sigla que fala sobre esse programa criado pela Prefeitura de Itanguá, através da Secretaria de Educação. Um programa criado ali a muitas mãos, né? Porque, pelo que vocês estão colocando aqui, nós temos outros segmentos do município, do poder público ali, que acabam atuando também, a saúde muito próxima, né? Eu já recebi aqui por 2 oportunidades a minha amiga Marcele Mille, lá da Clínica Escola do Autista, e ali tem muito uma sinergia da educação com a saúde, né? E na primeira vez veio a Marcele, que é da parte educacional, e junto com ela veio a Paloma? Luma, né? Veio a Luma, que é da área da saúde, né? E as duas fazem ali uma dobradinha no atendimento. Já recebi também aqui a professora Lene, que está fazendo os comentários dela aí na nossa live, e que atua também lá na Clínica Escola do Autista, num segmento que eu acho extremamente vital, que é o acolhimento, o recebimento. Inclusive, eu acho que naquele meu mundo fictício perfeito, essa matrícula escolar deveria ser feita pelo assistente social. Porque eu entendo que esse cara ele tem um poder de fazer uma anamnese, por conta do preparo que você tem, do estudo que você tem. São 4 anos sentado numa faculdade estudando exatamente essa coisa da sociedade, né? E para já naquela matrícula que se faz do aluno, independente da escola, ser especial, ser um ensino regular, etc. e tal, pública ou privada,
esse assistente social ele tem toda uma expertise para fazer a matrícula e fazer as perguntas específicas para nós entendermos quem é esse cliente que nós estamos recebendo, né? A nossa educação ela só vai ter um conceito Amazon, que para mim é a melhor empresa de prestação de serviço do planeta, porque ela quer saber que dia que eu faço aniversário e me manda até cartão quando eu estou fazendo aniversário. Você compra um produto lá, se eu não estiver satisfeito, ela quer saber por quê, e inclusive manda alguém lá na minha casa para trocar. Cara, a Amazon é assim, faz um trabalho sensacional. Ah, Flávio, mas eu comprei pela Amazon e o negócio não funcionou. É porque a Amazon estava vendendo alguma coisa de alguém, porque quando é dela mesmo, ela tem um trabalho, um atendimento perfeito. Eu quero muito que um dia a educação do nosso país, né, seja igual a Amazon. Né? E para isso eu acho vital conhecer quem é o cliente que eu estou recebendo. Né? Eu lembro que o meu notebook, não esse aqui, era um notebook da Dell, da marca Dell. E ele teve um problema que ele me soltou a letra L do teclado aqui do notebook, soltou a letra L. E eu fiz contato com o número que eu tinha da Dell para poder, né, via e-mail. E eles conseguiram entrar na minha máquina. E assim, em 1 minuto ele falou assim: o senhor está falando de Rio Bonito, da Serra do Sambê, na rua tal, e me identificaram porque eu estava acessando pelo computador que eu comprei deles. Então o senhor aguarda que daqui a 20 minutos tem um técnico chegando na sua casa para fazer a troca. Eles me tiraram aqui a parte de teclado do notebook. O cara teve lá, em 20 minutos o jeito chegou na minha casa. Eu fiquei assim encantado. O Dell é caro pra caramba? Mas me deu assim uma assistência técnica. E depois que o rapaz virou as costas e foi embora, fizeram contato comigo para saber se eu fiquei satisfeito com o serviço e se eu precisava de mais alguma coisa. É um atendimento maravilhoso, que você fica encantado. No Brasil você não está acostumado com isso, né? E assim, cara, eu torço muito para que a educação tenha esse tipo de atendimento. Acho que a gente está caminhando. Eu, quando vejo o NASE funcionando, vocês atuando, a gente está caminhando para lá, né? Mas mais gente, né? E acho que essa iniciativa tem que vir lá do Ministério da Educação, etc. e tal. E por isso que eu gosto tanto de tratar desses assuntos aqui no programa, para a gente fomentar, para a gente dizer que tem alguma coisa acontecendo diferente por aí. Além daquela mesmice que, como diz Mário Sérgio Cortella, né? Por vezes nós aceitamos a vida medíocre, né? E o que é a mediocridade? É aquele conformismo, né? Não, mas isso é assim mesmo, isso aí não tem jeito não. Como é que estão as coisas? Esperando completar o tempo para aposentar. Mas e a escola lá, como é que está? Mesma merda, isso não muda nada não. E as crianças lá, como é que estão? Então assim, e quando eu encontro pessoas igual vocês que pensam na melhora desse futuro, através da atividade de vocês, eu fico muito satisfeito. Quando alguém cria projetos que impactam com isso, eu fico muito, muito satisfeito. Quero falar sempre sobre isso aqui no nosso programa, né? Deixa eu lembrar aqui dos meus colaboradores do programa, já caminhando aqui para o final da nossa programação aqui, para liberarmos nossas meninas. Inclusive a Duda falou comigo aqui que ela está querendo lanchar. Aí é com você, Raquel, que ela disse que quer hoje um pão daquele bem tostado, né, padrão quiosque do alemão, com aquele queijo derretido dentro, presunto, né, etc. Tem aquele copo gelado de Guaravita, porque ela merece depois desse chá de nazi que ela tomou aqui atrás das câmeras, né? Gostou da receita? Gostou? Serve? Tá vendo? Vou pedir o Pix pro marido. Como é que é? Vou pedir o Pix pro marido. Como é que é o nome do marido? Ailson. Ailson, você acaba de receber uma cantada ao vivo, né? Pediu o Pix pro marido. Eu, se fosse você, já mandava o Pix, Ailson. Bom, gente, deixa eu lembrar aqui da Clínica Vivermed, parceira nossa aqui do programa Flávia Azevedo, localizada lá em frente ao Hospital das Vargas de Rio Bonito, com médicos, dentistas, psicólogos, nutricionistas e muito mais. Aliás, sobre nutricionista, de vez em quando eu recebo alguém dessa área aqui, e você sabe que saúde mental tem a ver também com o que a gente come, tá, pessoal? Isso aqui, essas investigações aqui que nós estamos falando aqui, por vezes o que a gente come também reflete na saúde mental, no humor, né? Naquele camarada que acaba tendo uma certa dificuldade no seu trato intestinal, e aí o sujeito fica enfesado, mal-humorado, tem a ver com a nutrição. Já recebi profissionais da área da nutrição aqui que falam sobre isso. Deixa eu lembrar para vocês da Drogaria Viva Mais, lá no centro de Rio Bonito, em frente à Secretaria de Saúde, a antiga Farmácia Dois Irmãos, comandada lá pelo meu amigo Laerte. A Viva Assistencial, que agora funciona na onde era
a antiga Dilma Lima, lá na rua 15 de novembro, número 74. E você que é associado ao Vivo Assistencial tem descontos muito especiais na clínica Vivermed, que eu falei agora há pouco. Telefrutas Rio Bonito, com os melhores preços e produtos sempre para você. Você podendo pagar com Pix ou no cartão, inclusive. E deixa eu lembrar aqui para você da Imperial Odontologia, que além de todos os atendimentos odontológicos, ainda tem a minha amiga Antônia Lael por lá, com o seu atendimento de harmonização facial. Atenção, meninas, tem 3 aqui comigo. Botox, fios de PDO e Skin Booster. Vai, Duda, um procedimento desse aí? Tá precisando de... Que idade você tem, Duda? 12. Duda tem 12 anos, até uma covardia perguntar a menina de 12 anos se ela tem algum interesse. Agora deixa eu perguntar às meninas que são mais novas do que a Duda. Vocês, quando a gente fala sobre algum procedimento desse aqui, eu consigo falar com alguma de vocês? Não? Sim, sim. Ainda... Gosto mesmo. A Antônia esteve aqui, inclusive, dizendo que não se pode chegar à fase maracujá de gaveta para levar para ela consertar, porque aí não, acaba ficando mais difícil o negócio. Tem que se começar logo, ainda quando a pele está saudável, né, para ela ir conseguindo manter esse viço nas pessoas, né? E aí, para você que se interessou nesse assunto aqui, a Imperial Odontologia, com a expertise lá da minha amiga Antônia Lael, lá na Praça Fonseca Portela, na mesma rua da Prefeitura ali de Rio Bonito, na rua Monsenhor Antônio de Souza Gens, número 45. Deixa eu lembrar aqui do Flor do Amanhecer, deixa eu lembrar do meu amigo Vaguinho Corretor, referência aí na nossa cidade em consultoria e negócios imobiliários. Grande abraço para o Vaguinho. Supermercado Armazém Rio, e lá dentro do supermercado tem a City Pharma, para você que de repente não quer ir lá fora comprar seu remédio, já tem a City Pharma ali que te atende também dentro do supermercado Armazém Rio. Um abraço aí para os nossos parceiros e colaboradores aqui do programa Flávio Azevedo. E nós estamos então recebendo aqui a Adriana e Raquel para uma conversa aqui muito técnica, mas muito enriquecedora. Eu saio aqui nesta tarde do programa Flávio Azevedo mais inteligente, tá, minha gente? Mais conhecedor de um monte de coisa. A Jéssica esteve conosco aqui, ela se identificou como uma pessoa polimata, porque ela gosta de estudar e fazer curso. Então ela tem um monte de formação, trabalha com um monte de coisa. O jornalista, ele por força do trabalho, ele acaba se tornando meio que polimata também, que você conversa com nutricionista, com assistente social, com psicólogo, com professor, com advogado, com médico, com gente de todos os segmentos, com desportistas. E aí você vai adquirindo muito conhecimento bom, né? Eu estava brincando com ela aqui, com a Jéssica, na segunda-feira sobre isso, a nossa entrevistada da segunda. E eu quero aproveitar aqui a oportunidade, antes da despedida aqui das nossas convidadas, para mandar aqui um abraço grande, um beijo grande para a nossa amiga Zanza, que não é diretora da Escola de Arina, lá do município de Tanguá. Mãe Zanza é a colega lá, uma das colaboradoras lá do meu amigo Cadinho, né? E aí eu quero mandar um abraço aqui para o Lúcio Ricardo Marcelino, lá em Rio Bonito, nosso ouvinte, nosso seguidor, está sempre nos prestigiando. E ele me disse que amanhã é aniversário da Rosângela e que ela hoje está trabalhando, está lá na casa dele, né? Está trabalhando hoje, né? Então, a Rosângela tem esse nome carinhoso que o Cadinho chama ela, né? De Mãe Zanza, né? Então, para você, Rosângela, tem aqui uma musiquinha aqui que você vai, de acordo com a data de hoje, que é seu aniversário, que é essa aqui, ó. Beleza, minha gente. Então, Rosângela, sinta-se abraçada aqui pelo programa Flávio Azevedo, pela Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense, pelos demais ouvintes do nosso programa. Parabéns, muitos anos de vida. Que Papai do Céu te abençoe. E caso algum de vocês que esteja nos prestigiando, nos ouvindo, esteja aniversariando, sinta-se abraçado também, sinta-se homenageado aí com a musiquinha que nós tocamos, né? Boa tarde, Adriana Viegas, desejando aqui uma boa tarde a todos da mesa. Meu amigo Ronaldo Rangel diz aqui: seu programa traz temas de alta relevância que ajuda muito as pessoas.
Parabéns acompanhando você. Ronaldo, muito obrigado, meu irmão, pelo seu carinho, pela sua audiência sempre aqui. Um beijo no coração dos amigos que estão sempre nos prestigiando, né? E eu começo aqui com você, minha amiga Adriana. Foi um prazer recebê-la. Muito obrigado pela sua participação aqui nesta tarde. Bem-vinda sempre, né? E suas palavras finais aí para os nossos ouvintes, nossos seguidores. Ah, minha gente, a entrevista com a Adriana e com a Raquel ficam disponíveis aqui na minha página no Facebook, tá? Para quem não viu, quiser ver depois, recomendar para alguém que tenha um familiar com algum transtorno, algum problema. Tem umas meninas lá no programa do Flávio que merece você ouvir, né? Então o programa vai ficar disponível aí e também estará disponível no meu canal no YouTube, né? Lá no YouTube, jornalista Flávio Azevedo, né? Se você ainda não é meu seguidor por lá, me dê o prazer da sua companhia lá no YouTube. Somos 58 mil e quase 60 mil lá no YouTube. Aqui somos 33.500 aproximadamente, quase isso. Se você ainda não é inscrito aqui, não segue ainda a nossa página, por favor, junte-se a nós, né? E lá no Instagram, se você quiser me dar uma moral lá também, muito obrigado, né? Eu lá no Instagram, jornalista Flávio Azevedo, eu tenho lá... Me roubaram o meu Instagram com 11 mil seguidores, cara. E aí eu comecei a fazer outro, né? Brasileira persistente, né? E já estamos com quase 2 mil. Então junte-se a nós aí para reforçar o caldo lá. E muito obrigado a você que está nos acompanhando sempre, nos prestigiando. Adriana, obrigado. Bem-vinda sempre. Tomara que seja a primeira de muitas entrevistas. E suas palavras finais aí para os nossos ouvintes e seguidores aí. Obrigado. Então, obrigada, Flávio, pelo convite. Obrigada a todos que assistiram, né? A gente ainda não tem essa experiência de estar acompanhando aqui juntos também, para estar agradecendo, mas quem sabe um dia a gente chega nesse nível. E eu gostaria de agradecer às colegas de trabalho, a Raquel, a Renata, a nossa coordenadora, a Carla, a Carol, que é com quem a gente tem feito as nossas trocas, né, nesse trabalho que a gente está. Agradeço também essa oportunidade de estar na prefeitura. Foi excelente para mim, não tem preço esse período que eu tô lá. Aprendi muito, me obrigou a estudar muito e um trabalho incrível. Só tenho a agradecer mesmo. Muito obrigada. O prazer foi nosso, né? Bem-vinda sempre. Raquel, foi um prazer grande conhecer você, receber você aqui no nosso programa. Parabéns também pelo trabalho que você desenvolve. E suas palavras finais, né? Aí para os nossos ouvintes e seguidores. Bem-vinda. Bom, foi um prazer estar aqui, né? Compartilhar um pouco da nossa prática e compartilhar esse trabalho que o NASE tem feito, né? Hoje estamos 2, mas o NASE é composto por mais membros, né? Somos 2 assistentes sociais e 4 psicólogas, e a gente tem feito esse trabalho nas escolas. É um desafio, mas um desafio muito prazeroso para a gente. A gente tem obtido muitos resultados positivos. Muito obrigada pela oportunidade a todos. Eu que agradeço. Muito obrigado também, Maria Eduarda, pela sua companhia aqui conosco também, viu? Então vamos torcer para o Pix já ter caído ali na conta da sua mãe, para rolar aquele pãozinho torrado lá no quiosque do Alemão. Obrigado, Duda, pela sua... Termina a tarde bem, não termina, Raquel? Poxa. Então é isso, gente. Um abraço grande a você que está nos acompanhando, ligados na nossa programação. Amanhã, às 15 horas, volto com mais um programa Flávio Azevedo, aqui pela Rádio Jornal 1340, AM Leste Fluminense. Amanhã o convidado é meu amigo Nadelson. Nadelson me perguntou, Flávio, qual é a nossa pauta? Né? E Nadelson é também meio polimata, né? A gente fala sobre um pouco de cada coisa, né? Eu falei, Nadelson, vamos falar de tudo e de nada ao mesmo tempo. Ele falou, então tá bom, a pauta é boa, é mais ou menos isso. Amanhã a gente vê, né? Eu, como vocês viram aqui, eu não tenho papel aqui para perguntar, né? Eu tenho uma pergunta só primeiro na cabeça, depois de acordo com a resposta dos convidados, eu vou fazendo as perguntas, né? Mas muito obrigado a Adriana, muito obrigado a Raquel, muito obrigado a você que esteve nos acompanhando. Você que vai nos acompanhar depois, que tem a galera que chega em casa e nos assiste depois, que nesse horário de 3 da tarde, 4, 5 horas, eu estava trabalhando. De vez em quando eu recebo a mensagem de alguém, Flávio, eu estou aqui assistindo o seu programa agora. É mesmo, cara? Eu estou aqui porque esse negócio de novela ninguém merece, hoje não tem Flamengo, estou aqui assistindo você.
Então, muito obrigado a essa rapaziada, né? Hoje, por exemplo, não tem Flamengo, né? A rodada não tem futebol nesse meio. Teve ontem, né? E tal, mas dos cariocas não tem ninguém jogando nesse meio de semana. Então, prestigiem, a moçada que prestigia a gente depois. Muito obrigado pelo carinho, um beijo no coração. A gente volta amanhã às 15 horas com mais um programa Flávio Azevedo aqui pela Rádio Jornal 1340. Valeu, gente. Abraço grande. Vamos em frente e obrigado às meninas aqui que estiveram conosco nesse programa desse dia 19. Valeu, desse dia 19. Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense apresentou programa Flávio Azevedo. Porque lá a gente continua, né, ao vivo lá no Facebook. Eu sempre falo isso no final, porque por vezes, quando a gente termina... Se ligue na super oferta que